Fala galera, meu nome é Lucas Machado, eu tenho 20 anos, sou membro da comunidade católica Missão Atos 2 e nós precisamos falar sobre depressão. Há muito tempo atrás, falar sobre depressão, acho que na minha vida principalmente, era algo um tanto quanto distante. Uma doença que se esconde dentro do nosso coração, uma doença que se esconde dentro daquilo que a gente é. Muitas vezes não faz barulho nenhum para entrar, não pede licença para chegar, mas que quando chega, vai derrubando tudo que encontra pela frente. Comigo não foi diferente. A depressão ela veio, ela já conhecia como eu era, quem eu era, e estando dentro de mim, ela começou a mudar aquilo que não convinha, aquilo que não batia de frente com o que ela era. Ela foi me moldando e me transformando para que eu me tornasse aquilo que ela queria que eu fosse. Eu costumava apresentar para as pessoas a depressão como uma pessoa. No começo de tudo, antes de tudo até mesmo, eu era um cara muito feliz. Eu era um cara muito pra cima, eu tinha bastante amigos, eu tinha muita facilidade em fazer as pessoas rirem, gostava disso também. E mais um certo ponto da minha vida aconteceu uma situação comigo que foi meio que o ápice. Foi o momento em que eu disse assim pra mim mesmo, não, já não dá mais pra segurar. E aí eu explodi. Eu já carregava esse problema na minha genética, meu pai ele já teve depressão por muito tempo. Então durante toda a minha vida, as minhas pequenas frustrações, as minhas pequenas dificuldades, era como se eu fosse guardando dentro do meu coração e eu não colocasse isso pra fora. Mas assim como um copo, quando você vai colocando água dentro dele, chega uma hora que esse copo transborda. E a minha vida foi assim. Minha vida toda eu fui carregando os meus problemas e guardando os meus problemas dentro do meu coração, até que chegou uma hora que meu corpo não aguentou. E aí transbordou. Saiu pra fora de mim. E ela veio em forma de doença. Antes de tudo isso acontecer, eu já servia no Ministério de Comunicação dessa comunidade, da comunidade a qual eu faço parte. E a computação sempre foi uma área que me chamou muita atenção, sempre gostei mais e sempre me senti livre para criar. Mas depois dessa situação que eu falei, eu comecei a perceber que eu estava tendo muita dificuldade de me concentrar naquilo que eu estava fazendo. Então eu me dispersava muito fácil. Eu começava a fazer uma coisa, eu não conseguia terminar aquilo, ou eram várias as vezes em que eu tinha aquele famoso bloqueio criativo. E tudo isso eu acreditei por um bom tempo que era parte da vida. De tanto eu usar ela, chegava uma hora que ela queria descansar um pouco. E tendo esse pensamento, a depressão conseguiu se esconder um pouco dentro de mim. A princípio eu achei que eu estava com déficit de atenção. Essa falta de concentração naquilo que eu estava fazendo começou a despertar em mim esse pensamento, que eu tinha um déficit, que eu não conseguia me concentrar. Então isso foi mais um motivo para eu não dar tanta importância para isso. Claro que o déficit de atenção é uma doença também, é um problema, mas na minha mente, de todos os males, era um dos menores. E eu fui perdendo o ânimo para fazer as coisas. É claro que quando você está ouvindo falar sobre depressão, é muito comum que você ache, nossa, você pense, na verdade, nossa, mas como que a pessoa se entregou desse jeito para a doença? A realidade é que a pessoa não percebe que ela está tendo a doença. Ela só acha que é uma fase que ela está vivendo e que vai passar. Aos poucos eu fui percebendo que eu fui perdendo a vontade de fazer aquilo que eu gostava. Eu sempre gostei muito de dançar, eu também sou do Ministério de Dança na comunidade. A dança estava virando fardo para mim. A comunicação também era algo que eu gostava demais, começou a se tornar um peso muito grande para mim também. Eu já não estava conseguindo mais dar conta. O meu chamado dentro do carisma, dentro da comunidade de vida, eu sou missionário também, estava ficando pesado demais para me carregar. É difícil falar disso, velho. É difícil falar sobre isso. A gente acha que a gente... Eu acho que você revivendo as coisas, depois que passa, você para de dar importância, sabe? Mas quando você revive o que você passou, é pesado, sabe?
como ela é uma doença que fica muito camuflada dentro da pessoa, às vezes ela não aparece, era difícil das pessoas que estavam à minha volta entenderem aquilo que eu estava vivendo. E às vezes até estarem um pouco mais próximas a mim. Porque muita gente achava que eu não tinha nada. Que era só um problema que eu estava tendo e que não tinha tanta importância assim. Claro que eu não culpo essas pessoas. Uma vez eu ouvi de uma outra pessoa que as pessoas elas não têm obrigação de entender o que você está passando. É uma frase pesada, mas de fato é verdade. Ninguém tem obrigação de viver aquilo que eu estou vivendo. Mas eu ainda não tinha procurado ajuda. Eu não tinha ido atrás de alguém para me ajudar. Eu fiquei segurando aquilo. Claro que isso não me fez bem. Eu demorei para procurar ajuda com relação a isso, então foi algo que eu fui alimentando dentro de mim mesmo inconscientemente. Aos poucos eu comecei a me isolar das pessoas, comecei a não querer mais muito contato. Não queria mais sair de casa, não queria mais fazer as coisas que eu era chamado a fazer, principalmente dentro do carisma da comunidade. Eu já não queria mais participar dos ministérios, da comunicação, da dança, eu queria deixar tudo aquilo que eu fazia de lado. E aí que eu comecei a afundar. Teve uma noite que os meus irmãos estavam dormindo dentro da comunidade de vida. E eu levantei de madrugada, eu fui até a cozinha da nossa casa. Eu peguei uma faca que a gente tinha lá, fui pro banheiro e lá eu me machuquei pela primeira vez. Já vi muita gente falar e eu acho que eu também já tive esse pensamento. Como que a pessoa se machuca, né? Ela sabe que é algo ruim. Por que ela faz isso? É que a gente chega num ponto que a gente já não consegue controlar mais nada. E que a gente precisa buscar alguma coisa que a gente controle. Nem que isso seja dor. Claro que isso não é algo bom. Mas se a pessoa está fora de si, ela não percebe isso. E esse fato foi se repetindo por várias vezes. Eu levantava de madrugada, eu ia pro banheiro e eu me machucava. Eu já estava desesperado, eu já não estava aguentando mais. Até que chegou no ápice pra mim. Eu resolvi procurar o meu fundador para conversar. E nessa conversa eu disse tudo isso pra ele. Falei, olha, eu já não tô conseguindo dar conta mais disso. Eu já não tô conseguindo controlar mais. Foi aí que eu disse pra ele que eu tava me machucando. Ele já tinha percebido isso, mas acho que eu entendo a pessoa de não querer ficar perguntando. Eu também não perguntaria, acho que é algo chato. Mas ele já tinha notado. E ele ofereceu a mão pra mim. Ele estendeu a mão pra mim. E aí a gente resolveu procurar ajuda médica pra isso. Chegando no médico, eu expus toda a realidade da minha vida pra ele, contei toda a minha história. E logo que eu terminei de contar pro médico, ele já fez o diagnóstico baseado naquilo que eu tinha dito pra ele, aquilo que ele tinha me questionado. E aí ele me disse, olha, você tá com depressão. Eu disse pra ele ser sincero, que ele não precisava ficar mascarando algo. E ele foi sincero. Ele me disse, olha, você tá com depressão. E ela tá num nível melancólico. Ou seja, a falta de esperança era muito grande na minha vida. Eu tava muito pra baixo, eu tava muito afundado. Então ele me passou um remédio pra eu poder tomar. Só que esse remédio ele não fez muito efeito na minha vida. Meu organismo estava muito resistente a ele, algo do tipo assim. E ele não fez efeito, então eu piorei um pouco. Fazendo um parênteses dentro de tudo isso que eu tô falando, eu já estava dentro da igreja, eu estava dentro de uma comunidade de vida, como eu falei. Mas essa altura, a minha confiança em Deus já tinha diminuído muito. Porque a gente só acredita que Deus está na nossa vida quando a gente está passando pelas situações boas. Quando a gente passa por uma situação ruim, dificilmente a gente vai querer buscar Deus. Ele se torna a última opção que a gente tem. Eu me afastei de Deus no meu relacionamento pessoal com Ele. Estando dentro da igreja, eu não participava bem da Santa Missa. Eu me afastava dos meus irmãos de comunidade, eu não tinha mais muito contato com eles. Me fechei, eu me isolei, então eu não falava muito. Era difícil eu falar alguma coisa. Eu não tinha expressão, eu não sorria, eu não dava risada. Eu me tornei apático. Por conta do remédio não ter surtido efeito, eu precisei voltar no médico para dizer isso para ele. E ele me passou um outro remédio mais forte. Junto com esse remédio, ele me passou um outro que era para eu dormir. Eu já estava com insônia, eu não estava conseguindo dormir também. Esse remédio até que começou a fazer efeito, né, em mim. Mas é aquela coisa que a gente sempre ouve. Fé e razão
precisam caminhar sempre juntas. Até então eu tinha agarrado na razão, eu tinha agarrado na opinião do médico, naquilo que o médico estava me dizendo. Só que eu tinha deixado Deus de lado, eu não estava dando importância para Deus. E ainda assim eu não conseguia lançar voo, estava muito pesado só de um lado. E aí comecei a falar com Deus, comecei a dizer, olha Senhor, eu não sei por que eu estou passando por isso, não sei por que eu fui escolhido para viver isso, mas se o Senhor existe, se o Senhor faz algo na vida das pessoas, me dá um sinal, me mostra que o Senhor está fazendo algo. É claro que quando a gente está caminhando com Deus, a gente compreende que Deus é um Deus que Ele não precisa dar sinais para a gente acreditar, mas que a gente só precisa acreditar na existência dele. Quando a depressão estava dentro de mim, eu não conseguia acreditar mais em Deus. Eu perdi a esperança nele, porque como que um Deus que ama, um Deus que acolhe, um Deus que tem misericórdia, permite que uma pessoa passe por tudo isso? É duro dizer isso hoje, mas foi a minha realidade naquele tempo, que não faz muito tempo assim. Lembra que eu falei pra vocês que eu costumava apresentar a depressão como pessoa? Muito bem. Com o tempo e a sua piora na minha vida, a depressão ela começou a servir nos meus ministérios. Ela começou a viver a minha vocação. Ela começou a usar as minhas roupas. Ela começou a falar o que eu dizia. Aos poucos ela se tornou eu. E já não tinha mais diferença entre o Lucas e a depressão. Ela se tornou uma só comigo. Eu já não conseguia mais sair de casa sem sentir um peso pesado no meu ombro. Eu já não conseguia mais ver muita luz. Porque ela tornou tudo dentro do meu coração em treva. Foi um tempo muito difícil na minha vida. Até que já não tinha mais opções para eu ir atrás. Eu já tinha tentado as pessoas, os lugares, as situações, mas nada funcionava. Os remédios me ajudavam, mas não sanavam aquilo que estava me doendo. E aí que eu encontrei a minha última opção. Deus. Claro que é errado pensar assim. Deus não devia ser minha última opção. Mas foi o que sobrou para mim. Eu escolhi escolher Ele por último. O tempo passou um pouco mais e de depressão ela se tornou depressão profunda. Eu não vou me aprofundar muito nesse tempo, acho que quem vive sabe, mas eu tô fazendo um geral para você ter uma noção mais ou menos daquilo que eu vivi. Um dia, eu tinha descido para nossa sede de evangelização e eu tinha dito pro meu fundador que eu iria voltar para casa para eu poder me trocar, tomar banho, porque depois no fim daquele dia eu ia ter um outro compromisso. E assim ele permitiu, eu fui para minha casa. E no caminho para minha casa, comecei a chorar bastante e comecei a planejar o que eu faria quando eu chegasse em casa. Então eu chegaria até minha casa, tomaria um banho, me trocaria e aí eu colocaria um fim de vez nisso. Eu terminaria de vez com esse problema. Eu sentei na minha cama, comecei a me despedir como que do meu quarto, das minhas coisas. E quando eu me levantei, quando eu ia me levantar para fazer algo, um irmão de comunidade chegou. E ele entrou no meu quarto junto comigo. Ele sentou na cama do meu lado e começou a conversar comigo. Eu notei que ele estava bem preocupado. E eu já estava chorando bastante. Eu estava falando para ele que eu não estava aguentando mais. E aí ele disse uma frase que me doeu muito. Eu não culpo ele por ter dito essa frase. Lembra que eu falei para vocês? As pessoas não têm obrigação de entender o que a gente está vivendo. Às vezes, talvez ela tenha a obrigação de se colocar no lugar, mas não de entender por completo aquilo. Só quem vive sabe. E aí aquele meu irmão disse assim pra mim: eu já passei por vários momentos de tristeza, mas passou. Chegou uma hora que eu consegui seguir em frente. E acho que é isso que você precisa fazer. Quando ele falou aquilo, foi como que uma flechada no meu coração. Como que as pessoas ainda olhavam para essa situação e achavam que eu não estava fazendo esforço nenhum? Como que alguém gosta de ter depressão? E eu fiquei muito chateado com aquele meu irmão naquele momento. Chorei bastante, mas como ele já estava lá, eu não consegui concretizar aquilo que eu queria. Então passou. Uma outra situação, eu ia ficar sozinho na nossa casa. Mas como que uma luz que Deus deu
Eu fiquei com medo por um breve momento e falei para um outro irmão de comunidade: cara, você não quer ir lá em casa? Só pra gente conversar, pra gente trocar uma ideia, só pra eu não ficar sozinho. E esse irmão foi. Por ele ter ido lá, foi mais uma vez que eu ia fazer algo e esse algo não conseguiu ser concretizado. Mas dessa vez Deus tinha dado uma luz pra mim. Eu só não tinha enxergado que era Deus que tinha feito isso. Fui vivendo com essas realidades por muito tempo. Eu me machucava, eu estava com vários pensamentos suicidas e eu já estava me sentindo sufocado. E aí, numa ocasião, eu estava sozinho em casa mais uma vez e eu quis tentar pela última vez falar com Deus. E aí eu disse para ele: Senhor, se o Senhor existe, se o Senhor está aqui, faz algo, por favor, olha para mim. E aí eu me lembro que eu fiz essa oração: Jesus, filho de Davi, me cura. Jesus, filho de Davi, me restaura. Jesus, filho de Davi, me renova. E naquele momento eu senti muito forte no meu coração de ligar a televisão. Quando eu liguei, estava passando um show no Ministério Shalom, Missionário Shalom, na verdade, da comunidade Shalom. E bem na hora que eu liguei, estava tocando uma música que dizia o seguinte: eu te vejo abandonado e perdido em ti mesmo. Com todo o meu amor vou em busca de ti. Eu conheço as tuas dores, o que diz o teu silêncio. Sou teu Deus incapaz de desistir de ti. As montanhas podem até mudar de lugar. As colinas podem até se abalar. Mas o meu amor por ti não mudará. A minha aliança não acabará. Pois fiel é o meu amor para sempre. E aí veio o refrão que foi como libertação para mim. Eu te amo e farei o que for preciso para te ver sorrir. Te provarei todo o meu amor até que confie em mim, pois te amo. E naquele momento eu quis fechar os meus olhos para ouvir o que eles tinham para falar. E quando eu fechei os meus olhos, eu ouvi o resto da música. E quando ela terminou, eu estava com os olhos fechados e comecei a ter uma imagem minha dentro de um barco, no meio de um mar revolto, onde as ondas estavam entrando nesse barco, que eu estava me sentindo afogado, eu não estava conseguindo respirar mais. Naquele momento que eu vi isso, o vocalista do ministério proclamou: Deus estava colocando no coração dele que havia um jovem que estava assistindo aquele show, que ele estava se sentindo dentro de um barco e no meio de um mar revolto, que as águas desse mar estavam entrando no barco e ele estava se sentindo afogado. Naquele momento eu senti como que era pra mim, era eu que estava vendo aquilo. De fato eu estava vendo aquilo. E aí eu comecei a olhar dentro de mim mesmo e comecei a ver como que uma luz vindo na minha direção. Para confirmar isso, o vocalista também disse isso. Ele disse que naquele momento aquele mesmo jovem estava vendo uma luz vindo na direção dele. Que essa luz era Jesus vindo salvar aquele jovem. Eu já tinha tomado posse daquilo que ele tinha proclamado, mas eu precisava de algo ainda para confirmar aquilo que eu estava sentindo. Aí a outra vocalista do ministério proclamou que naquele momento o Senhor estava curando um jovem da depressão. E ali eu vi que era eu, que Deus estava me tocando, Deus estava me curando. Ali, claro, eu chorei ainda mais, mas já com a certeza de que Deus estava fazendo algo na minha vida. Mesmo que eu não visse, mesmo que eu não ouvisse, mesmo que eu não sentisse talvez, eu sabia que Ele estava comigo. E depois de um tempo, de algumas semanas, eu fui notando a diferença na minha vida. Eu passei por mais algumas experiências de oração que foram confirmando de que Deus estava me libertando disso. E eu venci a depressão. Claro que tudo que eu falei é muito superficial, é muito o geralzão da minha história. Só quem vive sabe como é. E às vezes a gente não consegue colocar pra fora aqui. Eu quis fazer esse vídeo, nós quisemos começar com esse vídeo porque tem muita gente passando por esse problema que eu passei. Tem muita gente, principalmente jovem, que não está conseguindo encontrar resposta para sair desse problema. A resposta está na nossa frente, ela está dentro do nosso coração, só que a gente não é capaz de ver. Quando os nossos olhos estão fechados por essa doença. Eu quero dizer para você que talvez esteja passando pela depressão,
que ainda tem esperança, que o que você está vivendo pode acabar, de que por mais que o mundo todo pareça que te deu as costas, que por mais que as pessoas não te entendam e você se esforce para explicar para elas, você nunca está sozinho. Deus sempre está do teu lado. Deus nunca desampara um filho dele, nunca deixa o filho dele sozinho. Às vezes o que Deus precisa ver é verdade no seu coração. Ele precisa ver que independente do problema que você está passando, ele precisa ver que você deseja que ele permaneça do seu lado. Então, no momento que você estiver triste, que você já estiver sem esperança dentro da depressão, ou de qualquer problema que seja que você esteja vivendo, lembra de abrir seu coração para Deus. De clamar o poder de Deus sobre a sua vida, mesmo sem ver que Ele está ali. Não existe presente maior para Deus do que uma confiança de um filho, sem precisar ver, mas uma confiança de coração. Isso que é a fé. Se você não vive esse problema, mas conhece alguém que esteja vivendo, quero dizer para você, não sai de perto dessa pessoa. Não deixa ela pensar que ela está sozinha. Se às vezes ela se afastar de você, não precisa ser o chato que fica atrás, mas só mostra para ela que você está ali. Às vezes um dizer para a pessoa, olha, eu estou do seu lado, o que você precisar pode contar comigo, já é o suficiente para ela ver que ela não está sozinha. Incentive essa pessoa a procurar ajuda, a ir atrás de ajuda profissional, mas não deixe ela ficar sozinha nesse momento. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você de alguma forma. Eu acho que entender 100% daquilo é só quem vive que entende. Mas quem não viveu, pode pelo menos tentar se colocar no lugar vendo um vídeo como esse. Espero que eu tenha te ajudado. Espero que esse vídeo alcance muitos corações. Que esse vídeo leve o amor de Deus para essas pessoas. Para que essas pessoas entendam de que elas nunca vão estar sozinhas. De que elas nunca vão ficar sem a ajuda de Deus, sem a ajuda do alto, e de que Deus as ama, de que Deus as quer por perto. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve no nosso canal, segue a gente nas nossas redes sociais e propague esse amor de Deus para as pessoas. Pode ser que um amigo seu, um familiar seu precise assistir esse vídeo. Leve essa mensagem de Deus para ele. Muito obrigado, Deus abençoe.